Olá, esse é a Diversidade, chegando no canal digital 8.3 da TV Aberta e em youtube.com/Câmara São Paulo. Bom, a gente já falou aqui bastante sobre acessibilidade cultural, atitudinal, arquitetônica, mas você já ouviu falar em acessibilidade digital? A nossa convidada para trazer o tema hoje é a idealizadora do Espiral e do movimento Web para Todos, que a gente vai conhecer um pouquinho, inclusive, melhor hoje. Oi, gente! Eu sou a Suelen Gonçalves. Eu sou uma mulher cadeirante, tenho cabelos cacheados e castanhos escuros na altura dos ombros. Também sou uma mulher branca, uso óculos de grau. Estou usando no programa de hoje uma roupa toda preta, camiseta preta, calça preta e tênis brancos. Do meu lado, Roberto Rios. Eu sou o Roberto Rios. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Diversidade. Eu sou um homem branco, cadeirante, uso óculos, calvo e hoje estou usando uma blusa cinza clara, uma calça jeans azul escura e um tênis marrom. Bom, antes da nossa entrevista começar, eu tenho um lembretezinho para você. Você já se inscreveu no canal do YouTube da Rede Câmara? Basta só um cliquezinho para você fazer isso. Depois de se inscrever, ative as notificações de conteúdos novos clicando no ícone do sininho. Ah, e também deixa seu like, que é pra gente saber se você está gostando aqui do programa, ok? Agora é com você, Roberto. Nossa convidada de hoje é especialista em acessibilidade digital, palestrante e mais um monte de outras facetas. Fique à vontade e seja muito bem-vinda, Simone Freire. Obrigadíssima, Roberto, Suelen, a audiência pela presença. Eu vou começar fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos escuros, estão presos num rabo de cavalo, tenho alguns fios dourados, tenho olhos, hoje eu estou sem óculos, tenho olhos castanhos escuros, visto aqui a camiseta do Movimento Web para Todos, que é uma camiseta preta com a logomarca, escrito "Eu apoio uma web para todos", e visto aqui uma calça jeans e um coturno. Prazer enorme estar aqui com vocês. Tudo nosso. A gente, para começar, tem que começar do começo, né? Sim. Então, vamos lá. Como é que começou a ideia do Web para Todos e quando foi isso? Vamos lá. Ah, e o meu sinal em Libras, pessoal, o meu sinal em Libras é esse aqui, tá? Que é colocar a minha franjinha para trás da orelha. Então, que acho que para a comunidade surda. Bom, Roberto, o Web para Todos começou... na verdade, a partir de um programa que eu participei, um programa internacional da Goldman Sachs Foundation, né, que é um grande banco internacional, e eles têm programas de mapear mulheres empreendedoras ao redor do mundo, cujo trabalho delas tem um impacto social muito grande onde elas atuam. Isso foi em 2016. Então, eu já trabalhava com acessibilidade digital com a minha agência, né, com a Espiral, já há mais de 10 anos. E aí eu vi naquele momento, né, a possibilidade de criar um movimento que realmente gerasse um impacto transformador na sociedade digital. Então, em 2017, nasce o Movimento Web para Todos, apoiado por essa iniciativa internacional, com o objetivo da gente reunir nessa grande rede organizações, empresas, profissionais, especialistas e pessoas com deficiência, para a gente pensar em como que a gente cria uma sociedade digital mais inclusiva para todo mundo, mas principalmente com foco nas pessoas com deficiência, né? Porque hoje, se a gente parar para pensar, nossa vida ela é digital, né? Tudo que a gente está ali no nosso dia a dia, a gente, ainda mais depois de um período de pandemia, de isolamento, a gente está nesse digital já há bastante tempo. E aí o movimento ele chega com essa proposta. Como é que a gente cria todo esse ambiente para ser acessado por pessoas que não enxergam, por pessoas que têm uma mobilidade reduzida muito limitante, né? Que não tem, por exemplo, o movimento dos braços e precisam consultar um banco pela boca, pelos olhos. Então, ele nasce com essa proposta desde 2017, com o objetivo da gente reunir, né, muito conhecimento e transformar esse digital de uma maneira mais inclusiva, principalmente para as pessoas com deficiência. E eu acho muito importante a gente até esclarecer um pouco do conceito de acessibilidade digital, porque eu acho que é do senso comum, quando se fala de acessibilidade, a galera pensar, bom, rampa e elevador. Exatamente. Mas, como você falou, principalmente após esse período de pandemia, tudo virou digital. E as pessoas com deficiência também precisam estar aqui.
Então, o que é esse conceito de acessibilidade digital e como transformar esse mundo? É excelente essa sua pergunta, Suelen, porque é o que eu costumo falar, né? Existem muitas dimensões de acessibilidade, né? A gente trabalha com as 6 dimensões aí do Romeu Sasaki e muitas delas estão muito tangibilizadas no nosso dia a dia já. Então, a acessibilidade arquitetônica é isso, a gente chega num lugar, né? Chega uma pessoa, usuária de cadeiras de rodas, pô, não tem elevador, não tem rampa, você já fala, tá faltando acessibilidade. A acessibilidade atitudinal, ela é muito presente na nossa vida, né? Você vê, de repente, uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa autista, você fica assim, ai, será que eu consigo me comunicar? Falo, não falo? O que eu posso, devo? E aí, quando a gente traz a acessibilidade digital, o que é isso? Né? Como é que a gente... e eu costumo falar que, na prática, é a gente colocar rampa nos sites. Né? Então, a partir do momento... Um exemplo, né? Então, você tem um site, um aplicativo, uma loja, uma pet shop que venda produtos, né? Na web. Será que ela está preparada para ser acessada por um leitor de telas usado por uma pessoa cega? Será que essa loja, esse site, esse aplicativo está com um avatar de Libras para a comunidade que só se comunica pela língua brasileira de sinais? Então, quando a gente fala da acessibilidade digital, é como, né, que a gente prepara essa comunicação, seja ela um post numa rede social, seja ela um e-mail que é enviado, né, para uma pessoa, como que a gente prepara toda essa informação para ser acessada por pessoas atípicas. Então, a acessibilidade digital é isso, a gente, né, pensar, existem regrinhas, né? Não é o movimento que inventou, a Simone, os especialistas do movimento, não. Existem regras internacionais que a gente segue para que esse ambiente digital seja mais inclusivo. Então, assim, um curto modo é isso, é a gente, né, ajustar tudo na nossa comunicação digital para que seja, de fato, inclusiva para todas as pessoas. Cabe a todos nós, né? Não só as empresas, mas principalmente as empresas, mas todos nós, inclusive, né? A sociedade, trazer essa acessibilidade para as nossas redes sociais. Nossa, é isso. Eu costumo falar muito, Suelen, que essa é uma pegada que a gente traz muito para o nosso dia a dia. Porque quando você coloca assim, acessibilidade digital é algo que é para a equipe de desenvolvimento. Tem equipe de desenvolvimento de TI da Câmara, por exemplo. Não, então isso é responsabilidade. Não, quem produz o conteúdo precisa fazer descrição de imagem, vai colocar um gráfico, tem que fazer a descrição daquele gráfico para quem não enxerga. Né? Então, e todo mundo, isso eu falo assim, com toda certeza, toda e qualquer pessoa, seja quem está operando a câmera, seja quem está servindo o cafezinho, todo mundo produz conteúdo. Todo mundo manda um WhatsApp. Todo mundo, né, coloca a foto da família no Facebook, do churrasco do final de semana. Então, todas as pessoas têm que entender que são corresponsáveis por criar um digital mais acessível. Não é só quem trabalha com a web. Né? Então, Você falou uma coisa muito importante, Simone. Eu fiz uma assessoria para uma empresa e a gente dizia na empresa que o presidente tinha que estar envolvido no processo. E o presidente estava envolvido no processo. Nós treinamos o presidente, treinamos diretores, gerentes, pessoal e tudo mais. E uma pessoa da portaria, não era nem um porteiro, uma pessoa que estava lá, fez um comentário muito jocoso sobre uma pessoa com deficiência que estava entrando. E a pessoa voltou. Eu falei, caiu por terra todo o nosso trabalho. Exatamente. Todo o nosso trabalho. Porque a empresa, a pessoa que serve o cafezinho tem que estar no espaço, ele também faz conteúdo, né? Então tem que globalizar o negócio 360 graus, porque senão você não tem acessibilidade, né? E acessibilidade em tudo, como você falou, principalmente atitudinal. Aí depois a gente vai para o espaço digital. Quais são as ferramentas e meios que você considera imprescindível para que o espaço digital seja considerado acessível? Assim, existem alguns níveis de acessibilidade, né? Principalmente para o digital. A gente tem, isso também são recomendações internacionais, enfim, é uma coisa um pouquinho mais técnica, eu nem vou entrar aqui porque eu acho que não é o caso. Mas alguns aspectos, por exemplo, o site estar preparado para a navegação de um leitor de telas.
né? Para quem não sabe, quem navega utilizando o leitor de telas são pessoas cegas ou pessoas com baixa visão. E existem algumas regrinhas que precisam ser seguidas para essa navegação acontecer. Então, algo que é essencial, a descrição de imagens. Porque quem enxerga, né, tá vendo ali, tá entrando no Instagram, no Facebook, LinkedIn, no site da Câmara, da TV Câmara, tudo lindo lá. E quem não enxerga? Por trás está tendo ali a descrição da imagem. Então, a descrição de imagem é um recurso essencial. O avatar de Libras é essencial também o uso, principalmente para atender a comunidade surda que só se comunica em Libras. O avatar, ele não substitui o intérprete humano. O intérprete humano, assim, é realmente, né, outra qualidade, é para outro foco. Mas um site que tem um conteúdo de notícia, dinâmico, com muita coisa acontecendo, precisa ter ali o avatar de Libras, que é essencial também. Questões, né, outro recurso que é pouco valorizado, que as pessoas não sabem, mas a escolha das cores adequadas. É uma coisa tão simples, Roberto, sabe, Suelen? A pessoa que está criando as artes, ela precisa entender que existem pessoas daltônicas, que dependendo do tipo de neurodivergência, né, se você pega uma pessoa dependendo do grau do autismo, se você usa umas cores muito fortes, com contrastes muito... Né, abala, a pessoa, ela não entra, ela não vai navegar naquele... E é uma coisa tão simples de ser ajustada, né? Então, questão de imagem, animações, às vezes isso afeta a vida de qualquer um de nós que não tenha nenhuma neurodivergência, por exemplo. Quando a gente entra, às vezes, num portal, principalmente portal de notícia, e aí é o banner que sobe. Sem você querer, você vai passar o mouse e abre aquele negócio na tua tela, assim. Você imagina se você é uma pessoa que tem, né, alguma questão de neurodivergência. Isso Verdade. Tem que ser evitado. Então, são várias regrinhas e vários recursos que a gente precisa seguir para que, de fato, e digo uma coisa, a partir do momento que a gente coloca, né, essa nossa comunicação acessível para esses públicos, a gente está melhorando a vida de todo mundo. Não só pessoas com deficiência, né? É algo que a gente acaba favorecendo a usabilidade para todas as pessoas. Tá certo. Bom, a gente vai precisar chamar um breakzinho, Simone, mas a gente continua o papo já já. Vocês estão gostando do programa de hoje, tanto quanto nós? A gente vai perguntar mais umas coisinhas, mas espere um pouquinho só. Intervalo e já voltamos. Olá, eu sou Roberto Rios. Gostaria de lembrar a todos que o programa Diversidade vai ao ar todas as sextas-feiras às 13 horas. O programa Diversidade tem como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Olá, eu sou a Suelen Gonçalves e para lembrá-los que se você perdeu algum episódio que já foi ao ar, nós temos uma playlist no nosso canal no YouTube. Aproveite, acesse e já se inscreva. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o nosso programa Diversidade. O assunto hoje é acessibilidade digital com a Simone Freire. Simone, eu queria voltar um pouquinho ao primeiro bloco. Nós estamos falando sobre ferramentas e meios para tornar o espaço digital bem acessível. Hoje se fala muito em inteligência artificial. Inteligência artificial está em tudo, né? Até na máquina do café tem inteligência artificial hoje, impressionante, semáforo e tudo mais. Ela tem uma função muito importante na questão acessibilidade para vocês? Sem dúvida nenhuma. Tem vários exemplos assim, de ferramentas que já estão utilizando inteligência artificial, né, para automatizar principalmente processos, né? Um dos casos, até que eu citei, né, como recurso essencial, é a própria descrição de imagens. Então, se a gente entrar em plataformas hoje, né, como o Instagram, como o Facebook, se a pessoa não faz a descrição da imagem, né, eu publico um post e não coloco nada lá descrito, automaticamente, com base em inteligência artificial, tanto o Facebook quanto o Instagram sugere uma descrição, né? E como que ele faz isso? Ele mapeia
né, aquela imagem, os elementos por inteligência artificial, os elementos que podem conter aquela imagem. Então ele vai na nuvem, consulta esse grande banco, nesse caso da Meta, e retorna com uma descrição automática. Então isso é 100% inteligência artificial. Não tem ninguém ali avaliando, deixa eu imaginar o que tem nessa imagem e deixa eu digitar aqui o que tem. Não. É a inteligência artificial que está fazendo isso. Então, assim, é interessante a gente observar que ainda não é 100%, porque a inteligência artificial, ela trabalha muito em cima do que a gente chama de machine learning, que é o aprendizado da máquina. Isso. Então, quanto mais a gente contribuir, quanto mais as pessoas fizerem a descrição, a máquina vai aprendendo, a inteligência vai aprendendo. E aí vai se tornando cada vez mais assertivo. Deixa eu só fazer uma gracinha. Sim, sempre. Logo, vocês vão trabalhar mais, vão chegar lá, apertar um botão, virar as costas e ir embora. Deixa eu ir aí. Nada, mas vamos abrir outras oportunidades, enfim, mas há esse medo, esse grande questionamento, né? Mas nada substitui. Nesse caso, a descrição, né? Não vai. Por exemplo, a inteligência artificial dificilmente vai falar que eu tô com uns fios dourados no meu cabelo. Não vai pegar. Né? Então, quando eu faço a descrição, eu vou falar, olha, tô com uns fios. Você acabou de falar, já foi para a nuvem. Já foi. Na próxima, quando tiver a imagem da Simone Freire, né, de repente, a descrição Agora, vem. Simone, como fazer uma boa descrição? Porque uma coisa é a gente fazer uma descrição de uma foto chapada, né, uma imagem chapada. Como fazer uma boa descrição de vídeo? Porque tá acontecendo várias coisas o tempo todo durante um vídeo. Então, a técnica de vídeo é outra, né? O que o pessoal confunde, né, e que acho que é interessante, existe tudo a gente está falando de descrição, né? Mas uma coisa quando a gente trabalha, por exemplo, o que está acontecendo ao redor, a gente chama da audiodescrição, que é diferente da descrição. Então, vou dar um exemplo prático, que é assim, ó. Se eu for fazer a minha descrição, foi o que eu fiz. Descrição, a gente fala exatamente o que é o retrato do que está sendo visto aqui, naquele momento na tela. A fotografia. Então, não adianta, não tem necessidade de eu virar e falar assim, gente, a descrição, eu sou carioca, tenho 51 anos, sou mãe de 3 filhos. Isso não é descrição. Eu estou falando sobre mim. A descrição a pessoa não enxerga. O que, se ela enxergasse, ela estaria vendo neste momento? Eu não vou falar que aqui a gente está num estúdio com 3 câmeras. Não. Se a pessoa ali quem está me vendo não está vendo isso, eu não descrevo. Então, isso é uma coisa. Vídeo, né? O vídeo, o que acontece? Vamos imaginar que está tudo acontecendo ali, né? Imagens sendo mostradas, texto que sobe, texto que desce, né? A audiodescrição, ela vai falar para a pessoa que não enxerga tudo o que está acontecendo ali. Então, a audiodescrição daqui seria diferente. Seria assim, alguém falando, Simone gesticula enquanto fala, Roberto e Suelen olham atentamente para Simone, Roberto balança lentamente a cabeça. Olha a diferença. Porque quem está enxergando a gente está vendo o que está acontecendo. Quem não enxerga está perdendo toda essa informação. Simone, só para deixar resumido a coisa, ver se você concorda. A autodescrição seria uma fotografia estático, certo? Quando você fala de movimento, seria dinâmico, seria uma descrição de todos os movimentos, seria dinâmico, seria isso? Exatamente. Então tá bom. Bom, agora vamos falar um pouquinho do movimento Web para Todos, porque ele existe graças a você, mas também graças a uma galera. O Web para Todos, ele tem apoiadores. Quais são esses apoiadores e onde eles atuam ali? Nossa, nomear aqui, acho que nem seria justo, porque são mais de 30, né? Mas a gente tem o nosso grande apoiador institucional, que é o W3C. E o que é o W3C? Nada mais, nada menos que o WWW. É a Web Global. É um consórcio internacional que dita os padrões,
da web no mundo inteiro. E aqui no Brasil, o W3C Brasil é o nosso, né, tá desde o início. Então isso mostra o peso do movimento, né? A gente ter o órgão de maior representatividade mundial da web sendo o nosso grande apoiador institucional. E a gente tem inúmeras organizações, né, parceiras, enfim. Você faz assim, ó, fala assim, ó, tem um monte de gente boa. Tem um monte de gente muito boa. Muito boa. Exatamente, né? Lá no site Agradeceu a todos. Lá no site a gente tem lá, né, todas as marcas e você comentou, né, como que essas organizações até eventualmente atuam. Sim. Estão apoiando financeiramente, né, determinados projetos. E quando, né, claro, dependendo do porte da organização, eventualmente não cabe um financiamento, mas aí é divulgando, chamando a gente para rodas de conversas, recomendando os nossos serviços, os nossos trabalhos. Então é uma grande rede, assim, que a gente fala, uma rede do bem, que está totalmente focada nessa transformação. Quando você fala grande, a gente pode considerar que você já tem um alcance gigantesco com a Web para Todos? E a gente pode falar de números? A gente tem números, Grandes. Grandes, a gente é considerado, né? Olha, a gente, deixa eu ver os números que eu posso dar, porque quando a gente registra os números, a gente está registrando os números, né? Mais de 25 mil profissionais já foram treinados pela gente, pelas nossas oficinas, desde 2017 para cá. Né? Então, a gente está falando de um número muito expressivo. A gente tem aí o nosso programa de voluntariado, né, que se chama Liga Voluntária. Foi um programa que a gente criou tem 1 ano e pouquinho. A gente tem mais de 130 pessoas voluntárias já. Então, se você parar para imaginar que é um tema extremamente específico, né, e que a gente tem 130 especialistas que se voluntariam para tocar a rede com a gente, né? Promover conteúdos, fazer estudos, representar o movimento Web para Todos nos seus estados, porque a gente está falando de uma atuação nacional. E o Web para Todos, esse ano eu fui convidada pela Goldman Sachs Foundation. Eles selecionaram 15 mulheres ao redor do mundo para celebrar os 15 anos de programa. E eu fui a pessoa selecionada para o ano de 2017. Eu fui para Washington, para Nova York, com o movimento Web para Todos, para apresentar o nosso case internacionalmente. Então, poxa, né? Fui não lá. Precisa falar de números exatamente, não precisa. Né? Muito orgulho. Mas é assim, é bem o que a Suelen falou. Eu com muita honra, né? Eu falo que a ideia surgiu... Humildade e honra, eu falo que a ideia surgiu realmente da minha cabeça, mas eu jamais teria conseguido fazer isso se não fosse toda essa galera que está com a gente no movimento. Né? É um movimento. Que bom. Né? Isso engrandece o movimento da gente, né? O nosso trabalho, engrandece bastante. Sim. A acessibilidade é a nossa luta. É isso aí. Agora, dá para falar um pouco dessa trajetória, fazer essa linha do tempo, do balanço que você faz, do que vocês já entregaram do início do movimento até aqui? Até essa pergunta ela é interessante, que quando a gente, né, lançou o movimento, a gente tinha a ideia de que a grande questão era empoderar as pessoas com deficiência para que elas exigissem os seus direitos. E aí a gente começou, né, nessa linha evolutiva, né, que eu estou trazendo. Aí a gente começou a ver que assim, era tão mais difícil, né? Vocês, como pessoas com deficiência, só que vocês são militantes, vocês estão aqui com um programa maravilhoso focado nisso, vocês são super diferenciados, né? Mas a realidade é que assim, a gente encontrou muita barreira de fazer, a gente brinca, as pessoas com deficiência saírem do armário para exigirem os seus direitos no digital, porque a gente tem lei. Eu falo sobre isso há 27 anos. Pois é. Que as pessoas com deficiência têm que ir para a rua. Tem que ir para a rua. Se tiver que cair, caia, mas tem que ir para a rua. E aí, então assim, naquele primeiro momento do movimento, essa era a nossa crença. Não, porque a gente vai. Aí a gente viu que não era bem assim. Aí o que a gente fez? A gente foi para as empresas. Isso 6 anos atrás, né? Falou, não. Então vamos fazer o seguinte, pessoas com deficiência, tá ali, claro, sem elas o movimento não existe, nada sobre nós sem nós, né? Mas vamos nas empresas, que a gente vai cobrar essa transformação das empresas. Roberto, Leite Cotas está aí há 30 anos, o que a gente sabe que tem de furada, né? Uhum. Tanta empresa que ainda consegue dar o gato ali, o balão.
Então a gente olhou e falou, puxa, acessibilidade digital, pessoal, 6 anos atrás, imagina, ninguém falava disso nas empresas. Aí a gente, não é possível. E aí a gente virou e falou assim, vocês sabem qual vai ser a nossa grande transformação? E foi a partir daí que a linha começou a ser, né, ascendente. Foi quando a gente entendeu que quem trabalha com os produtos digitais precisam saber da sua corresponsabilidade de deixar o digital acessível. Porque essas pessoas que vão soltar os produtos, que vão soltar os sites, os aplicativos, a comunicação, se essas pessoas não forem conscientizadas e capacitadas, a gente não vai ter uma web inclusiva. E aí por isso que eu falei que foram mais de 25 mil, né? Nossa meta foi, a partir de agora, a gente vai falar muito especificamente com essas pessoas. Então a gente treina muitas empresas, tem treinado todas as equipes de marketing digital das empresas, tem se associado com escolas de marketing digital, vivenciado muita universidade, instituições de ensino para gerar essa transformação. Então se a gente for pensar, né, em como ele começou e como ele está hoje, ele começou realmente com essas que a gente chama num jargão, né, de startup, de pivotar, né, que você chega, aqui não deu, você vai para cá, você vai para cá. Agora a gente está com essa fórmula bem azeitadinha e, de certa forma, as empresas estão conscientizadas, as pessoas com deficiência estão cada vez mais empoderadas, né? A gente vê desde novelas, filmes, sim, né? Então é algo que acabou acontecendo de uma maneira harmoniosa, mas hoje vamos fazer todo mundo entender que quem está ali mexendo com o digital não pode mais deixar de pensar inclusivamente, né? Simone, esse trabalho de vocês é grandioso, só merece parabéns e agradecimentos que lindeza. Da nossa parte. Encerramos mais um programa agradecendo a Simone e a todos do Movimento Web para Todos e a você aí na sua casa pela companhia. Mas você pode continuar acompanhando diversidade no seu smartphone, na TV ou notebook. E nós nos vemos todas as segundas e as sextas-feiras à 13h. Não esqueça, Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.